Sejam todos bem-vindos. Que alegria ver a casa do Pai cheia, dos nossos irmãos. Glórias a Deus. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Amados, gostaria de convidá-los a abrir a palavra no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Porque nessa noite o Senhor quer tratar sobre restauração nessa casa. Porque nessa noite o Senhor quer tratar os nossos corações e quer nos chamar à responsabilidade das coisas que Ele tem entregado nas nossas mãos, das lideranças que Ele tem entregado em nossas mãos, da obra que Ele tem entregado nas nossas mãos. Nessa noite Ele falou de Moisés, Ele vai falar de Neemias, e como o irmão pastor Rafael disse, Ele vai falar da Lu, Ele vai falar da Nair, Ele vai falar da Jaqueline, e Ele vai falar da responsabilidade que cada um de nós tem, que Ele nos confiou. Não é tempo mais de leite. Não é tempo mais de ficar no me dá, no receber. É tempo de sermos fontes, não só drenos. Fontes. É tempo de frutificar. Vamos lá. Essa palavra o Senhor me confiou há algum tempo. Um tempo onde eu estava num período de jejum muito intenso, de busca, de oração. Porque eu precisava da graça do Senhor para que eu tivesse coragem de fazer o que Ele tinha me direcionado a fazer. Porque aquilo ia humilhar a minha carne, mas era a chave de restauração que a minha família precisava. Então, eu convido vocês a ler comigo, acompanhar a leitura, Neemias capítulo 1. Hoje a gente vai ler um pouquinho, gente. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês do Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei e eu chorei e lamentei por alguns dias. E eu fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus e eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus de grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje eu faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Presta atenção aqui, eu faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá
Os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para habitar, o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo e a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Podem se sentar. Então, aqui, esse povo que estava exilado, que voltou do exílio, essas muralhas que estavam destruídas, eram as muralhas que tinham sido destruídas por Nabucodonosor. E tinha acabado o tempo do exílio, eles tinham voltado, mas estava tudo destruído. O povo estava em humilhação, em miséria. E aqui a gente vai aprender, essa ministração, amados, é para a vida, é para o dia a dia. O Senhor está tratando comigo no ordinário, nas coisas do dia a dia. Porque às vezes nós queremos revelações mirabolantes, nós queremos profecias mirabolantes, que um profeta venha e fale, porque vai acontecer não sei o quê, eu vou te colocar em altos lugares e vai ser isso. E a gente quer ver uma sarça ardente. E a gente se esquece que a nossa vida com Deus acontece no dia a dia, no ordinário, nas pequenas coisas, nos detalhes. Então, essa ministração aqui, recebam ela porque ela não é minha, ela é do Senhor. É para o dia a dia, é para a vida. Então, a primeira lição que a gente aprende, ele perguntou, como estão as coisas? Ele estava numa conversa. E os seus irmãos falaram, as coisas estão assim, assim, assim. E na mesma hora o coração dele se quebrantou, ardeu, doeu. Ele se entristeceu. E quando a gente pergunta para as pessoas como estão as coisas? Ai, como que você está? Será que a gente ouve? Ou a gente tem perguntado só por educação? Então, quando você for conversar com alguém e você for perguntar como você está, abra os seus ouvidos e dedique realmente atenção para essa pessoa. Se importe com aquilo que ela está te contando. Gente, hoje as pessoas estão sedentas, porque elas não têm com quem conversar, com uma pessoa que realmente se importe, que olhe no olho dela e mostre, olha, eu realmente estou aqui para você. Passe segurança. Se você falar que você vai ajudar, conte comigo para o que você precisar. Você vai ajudar mesmo? Porque também, se não for ajudar, não fala nada. Conta comigo para o que você precisar, mas lá. Seja fiel ao que você está dizendo. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Depois que ele ouviu isso, ele sentou e ele chorou. A gente não é super-herói. E às vezes a gente acha que a gente estando dentro da igreja, a gente tem que ser forte. E nenhuma notícia e nada pode nos abalar, porque afinal de contas nós servimos a Cristo e nós somos cristãos. Amados, a gente não é nada sem Ele. Tem notícia que chega e que arrebenta com o nosso coração. Tem notícia que chega e que a nossa perna cambalia e que a gente fala, eu não vou dar conta de passar por isso daqui. E realmente, você não vai, se você não estiver com Cristo.
Porque, como foi ministrado, o mundo não tem dó. E o diabo não tem dó. E ele jaz ao nosso derredor. E ele vai usar muitas vezes pessoas que nós amamos para nos ferir, para nos machucar, para te derrubar. Então tem coisas que sim, que a gente vai ter que sentar e que a gente vai ter que chorar. Mas não é para sempre. É um tempo. Lembra de Elias? Elias estava amargurado, estava com a alma triste, amargurada, ele fugiu. Ele sentou embaixo da árvore e ele falou, eu quero morrer. Eu quero morrer, porque Deus, eu não estou dando mais conta de passar por isso. E aí Deus fez o quê? Deus mandou consolo. Ele mandou o anjo. Come, bebe e descansa. Depois ele acordou de novo. Eu quero morrer. Deus mandou o anjo. Come, bebe, descansa. Porque o caminho que tu vai fazer é longo. Deus fortaleceu ele. Deus é um Deus que ele é pai. E ele avisa a gente quando Jesus falou para os discípulos, eis que vocês precisam vigiar, porque eu estou mandando vocês para o meio de lobos famintos para te devorar. Então tem momentos sim que a gente vai chorar, que a gente vai ficar ali, está doendo, mas a gente tem que ir para o jejum. Porque o jejum traz força. Ele traz uma força interna que é um negócio inexplicável, que é um negócio que é do Senhor. Que é a nossa mentalidade, como que eu vou ficar mais forte se eu não estou comendo? É o jejum que vai te fortalecer. Depois que ele jejuou, que ele orou ao Senhor, a oração dele foi a seguinte: não foi, Senhor, por que você está fazendo isso? Olha, o teu povo está sendo lá humilhado. Porque esses infelizes, esses babilônicos destruíram com tudo. A oração dele foi: Pai, a gente confessa. Eu confesso que o meu povo pecou contra ti, que nós pecamos contra ti, que eu e a minha casa pecamos contra ti. Amados, ontem foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Acho que eu amadureci um pouquinho. Tava uma fusarca naquele JS. Tava uma foguetaiada e uma buzinaiada e imagem para em cima de tudo quanto era coisa. E eu escutando lá da minha casa. E aquilo me deu um temor tão grande. Eu olhei e falei, Senhor, tem misericórdia. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E muitas vezes a gente olha com um olhar de apontar o dedo. Com um olhar de crítica. E a gente não se coloca na brecha para orar. Para clamar a misericórdia de Deus, para que os olhos das pessoas sejam abertos, assim como o nosso foi. Assim como o nosso tem sido dia após dia. Ele se colocou na brecha. Então vai ter momentos na sua vida que você vai ter que se colocar na brecha. Você vai ter que se colocar na brecha pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus familiares, pela sua descendência. E talvez você pense, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu estou pagando algo, ou eu não fiz nada, foram as escolhas deles. Mas a gente é tão hipócrita que a herança boa a gente quer receber e a gente não fez nada. A gente não trabalhou por ela. Mas a herança boa, morreu um lá, tem R$1 milhão, a gente quer a nossa parte. É ou não é? Mas a herança ruim a gente não quer. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz isso. Não foram as minhas escolhas. E aí gera um bloqueio. Se coloque na brecha. Se coloque na brecha pelos seus pais.
Hoje você está tendo acesso aqui, você está tendo entendimento. Talvez seus pais nunca tiveram a oportunidade de ter o entendimento que você está tendo. Se ponha na brecha pelos parentes. Gente, tem coisa mais difícil do que relacionamento com parente? Não sei. Acho que não tem. É uma prova. Mas a gente precisa se colocar na brecha por eles. Porque a palavra diz que quando a gente ora, o Senhor transforma até o nosso inimigo em nosso amigo. O Senhor faz até aquele que não gosta de nós começar a gostar. Na sequência, o que o irmão pastor Rafael já comentou, ele não se vitimizou. Chegou a bronca lá na mão dele, está tudo destruído. Eu acho que Neemias era colérico. Quem conhece como que é? Eu esqueci o nome. Os temperamentos. Eu acho que ele era colérico, porque ele viu um negócio e ele falou, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso daqui. Não pode ficar desse jeito aí. Amados, ele não se vitimizou. Chegou lá e falou assim, ai, meu Deus, mas está tudo destruído e eu sou um copeiro do rei. Ele em nenhum momento pensou, sou um copeiro do rei. Porque isso não tem a ver com a posição que a pessoa ocupa. Você não precisa de um cargo para você fazer uma coisa. Nós precisamos, sim, respeitar os líderes e as pessoas que estão em posição de autoridade sobre a nossa vida. Mas você pode chegar no seu líder e falar assim, o que tem para fazer aí que eu posso te ajudar? Tem um chão aí para me limpar depois do evento das mulheres? Amados, nós precisamos. Tem um banheiro para lavar? Tem um bolinho para fazer? Amados, a gente não precisa estar com o título de líder, com o crachá de líder para a gente fazer alguma coisa. Tem coisa que está na nossa mão que dá para a gente fazer para ajudar o coleguinha. E ele não ficou porque eu sou só um copeiro, ai de mim, quem sou eu? Gente, pensa bem, ele era um copeiro, ele servia o rei, provavelmente ele ficava assim, só o dia inteiro. Então, a gente tem que parar de se vitimizar com as coisas. Porque, às vezes, a gente se vitimiza porque a gente não quer se esforçar para fazer o que tem que ser feito. Porque tudo que você vai fazer, você vai ter que se esforçar. Vai exigir alguma coisa de você. Vamos lá na sequência. No capítulo 2, do versículo 1 ao 6. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, antes eu nunca tinha estado triste diante dele. Presta atenção nisso aqui. Antes eu nunca tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, por que o teu rosto está triste? Se você não está doente. Isso tem que ser tristeza do coração. Então eu fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais estão em ruínas e os seus portões foram queimados? E o rei me disse, o que você me pede agora? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se esse seu servo encontrou favor, em sua presença peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto que vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. E eu ainda disse ao rei. Aí ele pediu umas cartas, não vou me prolongar. Amados, ele nunca tinha se apresentado triste diante do rei. Fazia quanto tempo será que esse homem servia esse rei? Ele nunca se apresentou triste.
Amanhã é segunda-feira, com que cara que você vai chegar lá no serviço? Com que cara que chega lá para trabalhar? Chega feliz? Chega grato? Chega contente? As meninas, minha amiga lá da academia, tirava sarro de mim, porque eu falava que segunda-feira era o dia da faxina feliz, você lembra? A faxina feliz. Que era o dia que segunda-feira é o dia que eu jogo água com a mangueira, com a VAP. Você quer me ver contente? Me dá uma VAP na mão. Gente! Eu vou assim, ó, e aquilo eu vou limpando o chão e a minha mente vai se organizando. O negócio é legal. Lavar o banheiro, então, ó, com que cara que tu se apresenta no seu trabalho? Com que cara que você se apresenta para sua esposa? Para o esposo? Ai, Deus, eu vou falar. Ó, os adolescentes tampam os ouvidos. Na hora da intimidade do casal, mulherada, como que está se apresentando com a cara para o marido? Está indo para batedouro? Triste? Sacrificial? Ou está feliz? Marido, na hora de ajudar a esposa a fazer alguma tarefa no lar, alguma coisa, faz quando ela está pedindo ou depois de 6 meses, quando ela já está brava, lá trepada no negócio, trocando a lâmpada? Viu que é coisa simples do dia a dia? Coisa simples que às vezes a gente cai. Amados, eu sei. Nem todo dia é lindo, tem dia que está pesado. Mas, cara, esse cara aqui, ele nunca se apresentou triste diante do rei, do trabalho dele. Agora você tem que pesar, se você está ficando mais com a cara fechada, mais triste, mais bravo do que feliz, está alguma coisa errada nessa balança. Outra coisa, pessoal que está em liderança. Todo mundo é líder de alguma coisa. Ah, líder é o pastor, é o não sei o que, é o meu chefe. Não. Você é líder dentro da sua casa. Você, marido, é líder da sua esposa. Sua esposa, você é líder dentro da sua casa com seus filhos. Cara, ele era um rei. Presta atenção no contexto da história. Ele era um rei. E ele prestou atenção num servo. E o servo não falou nada. O semblante estava triste. E ele sabia que não era de doença. Era tristeza do coração. Preste atenção nos seus liderados. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina que tinha se suicidado. E aí eles pegaram as 6 fotos dela, 6 meses antes dela se suicidar. A boca estava assim, ó. Mas o olho estava assim, ó, fundo, triste. Presta atenção. Presta atenção na sua esposa. Presta atenção no seu marido. Presta atenção nas suas crianças. A Lavínia está aqui. Quando ela entra no portão, eu sei, não sei? Sei. Ela entrou no portão, eu sei. Gente, a gente precisa prestar atenção, porque às vezes a gente está só fazendo coisa, e no celular, e limpando, e e não está prestando atenção nas pessoas. E elas estão morrendo, elas estão com problema. E a gente está envolvido com tantas outras coisas. Ele era um rei, e ele prestou atenção num copeiro. Acho que não era à toa que ele era rei, né? Não era por acaso. Outra coisa, tem uma lição no curso do Habitudes que a gente faz, os profs estão ali, eu não lembro qual que é o módulo lá, o número, a do crédito no bolso, é no 1? Tem uma lição no curso do Habitudes que é um dos melhores cursos que a EAV dá, todos são maravilhosos, mas o Habitudes façam, porque ele é top, ele trata o nosso caráter assim, ó, lavalha, tipo Tramontina, corte rápido, pá, pá. Nós saímos de lá tonto depois das aulas, toda vez. Hoje nós tivemos aula ainda. Tem um negócio chamado crédito no bolso. Vou resumir. Quando você tem acesso a uma pessoa,
há uma autoridade, alguém que pode te dar benefícios, que pode te fazer um favor, use isso com sabedoria. Não fique importunando a pessoa com coisa boba. A gente tem acesso a uma pessoa, por exemplo, eu vou dar aqui lá na prefeitura, que a gente precisa, lá no negócio da obra. Vamos dar um exemplo. Cara, a gente não fica importunando a pessoa toda hora. Usa o crédito que você tem com ela para momentos estratégicos. Então, se o seu chefe vai com a sua cara, não fique importunando ele com coisas que não precisa. Não importuna a sua esposa com coisas que não precisa, o seu marido com coisas que não precisa, os seus filhos com coisas que não precisa. Seja estratégico. Usa isso com sabedoria. Ele também, outra coisa aqui, ó, ele não pediu um negócio que era para benefício próprio dele. Às vezes a gente ora e fala, ai, mas minhas orações não são entendidas. Daí tem lá, é Tiago, eu acho que é Tiago, eu não sei se é, mas eu acho que é. Que fala assim, vocês oram, e não, né? Tiago 4, lá, o pastor. Ora e vocês não são atendidos. Por quê? Porque vocês pedem mal. Porque você só pede algo que é para o benefício próprio. Não tem problema você orar e pedir para o Senhor te abençoar. Mas a sua oração, ela é só egocêntrica? É só abençoa meu casamento, abençoa minha vida financeira, abençoa minha casa, abençoa minha vida, abençoa isso, abençoa. E o próximo, e o outro, e o reino. E você pede, Senhor, como que eu posso te servir? Como que eu posso ser útil? O reino é uma grande engrenagem. Eu sou uma pecinha desse tamanho assim. Como que eu funciono lá? Me ajuda a funcionar. Então, às vezes, a gente não vai para frente, a gente fica frustrado, porque a gente só fica pedindo coisas para nós mesmos, para o nosso próprio interesse. E a palavra diz, buscai primeiro o reino, e as coisas serão acrescentadas. Então, se você começa a pedir para o Senhor, para Ele te ajudar, para você abençoar, na consequência, Ele vai abençoar a sua vida e as coisas vão se organizar. Ai, gente, olha, esse é um livro que um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. Isso aqui dá um seminário para a gente ficar assim, olha, uns 4 finais de semana estudando, de tão maravilhoso que é. E outra coisa, a gente estudou isso hoje de manhã no Habitudes. Quem lembra? A gente precisa saber os custos das coisas que a gente vai fazer. Isso é para tudo na nossa vida. A gente tem que saber, gente. A gente tem que se organizar, a gente tem que se programar. Porque, às vezes, a gente fica muito empolgada, parece uma coisa nova para a gente fazer. E, às vezes, isso é até dentro da igreja. Aparece uma coisa muito bacana, muito legal, e você fala, eu vou fazer, eu vou me candidatar, porque a Lu falou lá que eu tenho que servir o Senhor, e eu vou lá e eu vou fazer, e aí você não pediu para o Senhor se Ele queria que você fizesse aquilo. E aí você não orou antes, e aí você deu um nome, e aí você está fazendo, e aí aquilo começou a te custar algo que você não tinha calculado. E aí o seu combustível acaba no meio do caminho, e aí complica. Então, antes de fazer alguma coisa, de começar alguma coisa, de pedir alguma coisa, ora e calcula. Ele sabia, eu vou ficar mais ou menos tanto tempo, e eu vou precisar mais ou menos de tantos recursos. Se programe na sua vida. Você quer ver pegadinha que a mulherada cai? Leva, ficou lindo. A gente faz parcelada em 10 vezes. Aí a benção leva, e é 10 parcelas, e daí chega a primeira, chega a segunda, chega a terceira, e a parcela chega e você tem que pagar. E isso é assim em todas as áreas na nossa vida. Às vezes a gente olha e fala, é lindo ver um líder. Ai, lá, a fulana lá é líder das mulheres, a fulana lá está ministrando. Gente, Jesus pagou o preço que a gente não podia pagar. Mas só quem está fazendo sabe que existe um preço, existe esforço, existe renúncia. Não é tudo lindo. Isso aqui é o resultado de um longo processo que acontece
nos bastidores. E que muitas vezes é só a sua família que vai acompanhar. Então, calcule. Vamos para o 2, para o 3. Deixa eu ver aqui. O 11. No 2:11. Então, cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias. E só vou abrir um parênteses aqui. Do tempo que a informação chegou para Neemias e o tempo que ele foi falar com o rei, passou uns meses, tá? Então, não foi que chegou hoje, ele orou, jejuou 2 dias e foi lá falar com o rei. Passou um tempo. Então, a gente também tem que ter essa sabedoria. Tem coisas que a gente vai ter que dar uma esperadinha. Que a gente vai ter que esperar o Senhor mover, o Senhor preparar. Tem coisas que não dá para a gente esperar muito tempo, senão a gente já perde a coragem e já não faz mais. Então, a gente tem que ter discernimento nisso. Me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. E eu não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, eu saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo e inspecionei. Vamos para o 16. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Tem coisa que Deus coloca no seu coração que não é para você ficar falando para os outros. Tem coisas que Deus te dá a direção, que Ele quer que você faça, e que é para você ficar quieto. Que é para você falar só com quem precisa realmente saber. Então, assim, Ele falou com quem primeiro? Com o rei. A pessoa que tinha autoridade maior sobre a vida dele depois de Deus. Depois ele reuniu uns 2, 3 ali, ele foi lá inspecionar o que tinha que fazer. Só depois que já estava tudo pronto, que ele abriu. A gente vai começar. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Gente, eu era uma tonta nessa área. Porque o Senhor falava no meu coração, eu tinha uma coisa, eu já abria meu coração, eu já falava para todo mundo. E aí já dava tudo errado, porque um monte de gente colocava gosto ruim. E é verdade, gente, é assim. Já colocava gosto ruim, já dava tudo errado, e daí eu já ficava frustrada, mas a culpa era das pessoas? Não, era minha. Porque eu não praticava o versículo que fala, guarda o teu coração. O coração, a Mayra comentou isso comigo uma vez, e eu nunca mais esqueci. Que o coração, ele é algo que ele fica guardado, bem guardado dentro do nosso peito. Tem camadas de tecido que protegem. Então, o coração você não fica abrindo para qualquer um. O coração você não dá acesso para qualquer pessoa entrar. Guarda. Guarda. Pede direção para o Senhor, Ele te deu uma direção. Para quem é, Senhor, que eu tenho que abrir isso? E vai chegar o momento certo que as pessoas certas vão saber. Mas não seja precipitado de ficar falando as coisas para os outros. Que não tem nada a ver. Se a pessoa não está no propósito e não vai te ajudar a fazer aquilo ali, como diz, tem uma musiquinha, eu olhei para as meninas, eu lembrei. Como que é que a gente fala para as crianças? Zip, zip, zá, a boquinha vai fechar. Fecha a boca. Porém, ele não fez nada sozinho. Então, não adianta você querer ser o salvador da pátria, que você vai fazer tudo, porque você é o MacGyver, ou hoje no Habitudes rendeu hoje, ou Indiana Jones, que você é o cara que dá conta de tudo, que você vai fazer tudo, que você é o máximo, porque você não vai fazer nada. A gente não dá conta de fazer nada sozinho. Primeiro a gente tem que ter o Senhor. Depois a gente tem que estar alinhado com Ele. E depois Ele vai começar a levantar pessoas para te ajudar a fazer o que você tem que fazer.
Então, presta atenção, fica ligado com quem que você está aí convivendo, quem que está perto de você, quem que está alinhando a visão. Às vezes, numa conversa, a pessoa solta uma frase que você fala, opa, eu tenho que me achegar mais aqui. E, às vezes, numa conversa, a pessoa solta um negócio que você fala, opa, deixa eu me afastar desse negócio, que eu não quero isso perto de mim. Fica ligado. Mas aí, quando Neemias abriu o leque, rasgou o verbo e falou, nós vamos reconstruir isso daí. Aí começou o bafafá na vida dele. Porque sempre tem as pessoas do contra. Porque toda vez que você for chamado para restaurar algo, o maligno vai levantar pessoas para tentar te impedir de fazer isso. Quem que tentou impedir Moisés de trazer a restauração para o povo? O próprio povo. Depois que ele estava liberto lá no deserto, não era mais esqueci o nome do homem, o faraó, que ficava atormentando eles. Quem estava atormentando eles era o próprio povo. Então, toda vez que a gente for chamado e que a gente entender do Senhor, eu vou restaurar. No Senhor, recebi um chamado, você vai ser motivo de oposição. E como que ele reagiu? Como foram as estratégias deles? Primeiro, eles acusaram ele de fazer algo que ele não estava fazendo. Você já foi acusado de fazer algo que você não fez? Eu já fui. É horrível. E a vontade que você tem de fazer é o quê? Não vou mais fazer nada e vou sumir daqui porque eu não estou fazendo nada disso, eu vou abandonar esse negócio. Então, a primeira coisa que eles fizeram, começaram a acusar ele de coisas que ele não tinha feito. Começaram a difamar o nome dele. Depois começaram a ameaçar ele. Porque a própria... Você lendo na continuidade da história, eles falam assim, a gente vai amedrontar ele, a gente vai colocar pressão nele, porque aí ele vai parar. Porque aí ele vai abandonar. Porque aí ele não vai continuar. E vai ficar em ruína. Então, toda vez que você se levantar em restauração pelo seu casamento, às vezes você vai ouvir, mas virou uma beata, mas só vive dentro da igreja agora, mas está se achando melhor do que os outros. Porque quando eu te conheci, você não era assim. Porque não tem mais tempo para mim. Aí, quando você se levantar em restauração pelos seus filhos, mas mãe, você é uma chata, você é uma insuportável, porque eu não aguento mais. Porque quando você se levantar em restauração, que você se colocar na brecha pelos seus familiares, porque ela é uma chata, porque ela é um insuportável, porque não dá para conversar com ela, não dá para conversar com ela. Quando você se colocar como um homem que vai restaurar os homens que estão ao seu redor, mas ele é um frouxo. Mas ele não é homem, porque ele não vê mais pornografia. Porque ele não fala mais piada besterenta. Porque ele largou o vício, ele não é mais homem. E é isso que o diabo faz. Ele vai usar pessoas para te amedrontar, para querer te paralisar, para querer fazer você parar. Fica ligado, se protege, se reveste da armadura de Deus. O que ele fez, o que Neemias fez, como que ele agiu diante de tudo isso? Uma única vez ele respondeu Tobias. Uma única vez ele falou assim, eu não estou fazendo isso que você disse. Então não gasta saliva, tentando se justificar para pessoas que não querem entender o que está acontecendo na sua vida. Não gasta. Não dê ouvidos, porque isso vai trazer desgaste para você. Ele orou diante de tudo isso e ele pediu proteção divina. Ele falou, Senhor, o Senhor está ouvindo, o Senhor sabe, o Senhor conhece, me protege, me guarda. Ele inspecionou áreas de fraqueza. Você está passando por uma situação de restauração no seu lar, na sua casa? Peça para o Senhor te revelar quais são as áreas de brecha que tem aberta. Quais são as áreas que você tem que estar mais atento,
que você tem que ter mais cuidado. Ele organizou a defesa. Neemias era bom, ele não era bobo. A palavra diz que a gente tem que ser prudente como a serpente, manso como a pomba. Eu achava que, como eu era crente, eu tinha que ser um tapete assim, que as pessoas podiam chegar e fazer assim, ó. Não é assim, amados. Ele organizou a defesa de uma tal maneira que até na hora de dormir, eles dormiam com a roupa, eles ficavam com a espada aqui, ó. Até na hora de dormir. Se for necessário para proteger sua casa, sua família, para proteger, para guardar o nome do Senhor, você se posicionar, se posicione. Neemias, ele não teve medo de se posicionar. Ele não teve medo de questionar o pecado, porque daí eles reconstruíram, estava tudo lindo, eles pegaram os estatutos do Senhor, o povo leu, o povo falou assim, não, a gente vai fazer o que é certo. E aí ele voltou para o rei, e quando ele veio de novo para Jerusalém, estava uma bagunça. O Tobias, que vivia atormentando ele, que não queria que fosse nada construído, estava numa sala lá dentro do templo. A palavra diz que ele pegou os móveis de Tobias, que estava lá na sala, e ele jogou para fora. O povo de Israel tinha se casado com mulheres estrangeiras. E os seus filhos falavam o dialeto estrangeiro e não conheciam as leis do Senhor. E ele confrontou o pecado, ele deu ordens, e eles se despediram das esposas e dos filhos. E ele confrontou como é que a casa do Senhor ficou abandonada novamente. Não tenha medo de se posicionar quando é necessário, para defender o que é certo, os princípios do Senhor. Isso aqui não é correto. Isso aqui não está certo, se posicione. Que às vezes a gente não se posiciona porque a gente não quer causar inimizade com a pessoa, porque a gente quer que a pessoa olhe para a gente e fale, nossa, como você é bonzinho, como você é querido. Não é assim, isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. E eu falei de Neemias hoje, tudo que foi falado de Neemias aqui podia ter sido falado sobre Jesus. Porque Jesus, ele foi o restaurador dos restauradores. Porque Jesus restaurou tudo que estava quebrado entre nós e Deus. Porque Jesus, ele não ficava perdendo tempo com os fariseus, que ficava aqui na orelha dele, falando porque ele é filho de Beelzebul, porque ele é filho de Satanás, porque ele não é filho de Deus. Ele não tinha tempo para perder com aquilo. Porque Jesus, assim como Neemias, tem uma parte que Neemias fala assim, Senhor, fortalece as minhas mãos. E assim Jesus falou, Pai, fortalece o meu espírito, para que a sua vontade se cumpra. Em muitos pontos, eu vi Jesus em Neemias, na vida de Neemias. E nessa noite o Senhor deu uma direção muito forte. Porque tem pessoas aqui que se colocaram na brecha pela sua família, que se colocaram na brecha pela sua casa, que se colocaram na brecha, mas pessoas que estão cansadas, pessoas que têm sentido que as suas forças estão se esgotando, que não tem mais força, que tem dito até para o Senhor, Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho força para isso.